Amém? Aleluia. Tá certo. Deus é bom, né, meus queridos? Deus é bom, Deus nos ama. Eu estava lembrando do diácono Alf que abriu o culto terça-feira. Abriu não, ele ministrou terça-feira. Sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus que dura para sempre. A gente entende que para sempre é para sempre. Deus vai nos amar aqui e lá, eternamente, né? E nós precisamos sentir esse amor, sentir o amor de Deus. Eu acho que muitas vezes isso falta para nós, sabe? É muito comum e muito fácil dizer para o outro que Jesus te ama, quando muitas vezes nós precisamos ouvir isso, não de alguém, mas de nós mesmos. Jesus me ama. Eu lembro que por muitos tempos eu fiquei, posso dizer assim, meio intrigado com o apóstolo João. Quando eu lia os textos de João, ele se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Eu achava assim muita prepotência de João. Jesus não ama os outros discípulos também? Por que ele se refere a si mesmo dessa maneira? Discípulo a quem Jesus amava? E eu ficava pensando sobre isso, sabe? E descobri algumas coisas. A primeira é essa, que ele se sentia amado de Jesus. Ele sentiu o amor de Jesus. E o quão é bom nós sentirmos que alguém nos ama. Quem é casado, que sabe que a esposa ama, que o cônjuge ama, não é bom sentir esse amor? Não é maravilhoso sentir que alguém ama a gente? Que há reciprocidade no amor? Agora você eleve isso à altura do amor de Deus. O quão maravilhoso não é sentir o amor de Deus? E muitas vezes nós estamos tão dormentes que não paramos para pensar sobre isso. E a outra coisa que eu descobri é que o apóstolo João usava isso como uma forma de defesa. Porque declarar o amor de Deus, declarar o amor de Jesus, declarar que Jesus nos ama, é uma forma de proteger a nossa mente e o nosso coração das investidas do inimigo, principalmente nos momentos de adversidade. Porque é nesses momentos que ele vem dizer o seguinte: Deus não te ama, Deus te esqueceu, tu está sozinho nisso aí, cadê teu Deus? Cadê o amor do teu Deus? Então declarar que Jesus me ama vai proteger o meu coração e a minha mente disso, para eu dizer que no meio da tempestade, no meio de toda a dificuldade, Jesus me ama. E agora veio na mente aquele louvor, né? Seu amor não falha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Mas é maravilhoso. Aí é inspirado pelo Espírito Santo. Então nós cantamos muitas vezes e nós não paramos para refletir sobre a letra de alguns louvores. Porque enquanto está se ministrando o louvor aqui, se você parar para refletir, você está sendo ministrado pelo poder de Deus e pela palavra, de uma maneira tremenda, que se terminasse nos louvores, você já podia ser edificado. Por isso que é importante chegar e adentrar aquelas portas com o ouvido atento a ouvir o que Deus vai falar, desde o primeiro momento até o último. Porque eu sei que é palavra viva para nossas vidas. E de uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que a tribulação na vida do crente, ela tem um propósito pedagógico. Sempre você vai aprender alguma coisa no meio da tribulação. Sempre ela vai ensinar alguma coisa. E feliz, bem-aventurado é aquele que tem um coração atento a isso, de que no meio da tribulação Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Então isso poderia ser o tema, mas não é, né, queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia em dois textos. O primeiro está em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Eu comecei falando do amor de Jesus,
e o quanto Ele nos ama, e a gente vai continuar falando do amor de Jesus, porque a palavra de Deus é o amor de Deus, é o amor de Jesus. Independente de ser exortação, aconselhamento, profecia, é o amor de Deus expresso para nós. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor nessa tradução aqui. Essa mesma que está aqui na tela. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Agora volta, versículo 18, diz assim, mesmo primeiro 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Continua no mesmo capítulo, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo, amém? Então o apóstolo Paulo aqui, em suas falas e em seus escritos, para melhor entendermos, ele usa muito de metáforas, de uma figura de linguagem, para ensinar alguma coisa importante. E aqui ele usa uma figura de linguagem comparativa, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Da mesma maneira, Jesus, quando estava aqui nos seus ensinamentos, ele usou muito, tanto a metáfora quanto as parábolas. Jesus utilizava as parábolas para falar de coisas simples, mas de ensinamentos profundos ali nas parábolas de Jesus. E com isso ele alcançava o entendimento de todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais, através desses ensinamentos simples que ele passava. E quando nós voltamos para o texto, nós vamos ver o seguinte, que Paulo utiliza isso para mostrar, para que nós entendamos bem o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Como eu já falei, nós somos um corpo de Cristo. Nós, grupo, somos o corpo, mas individualmente somos membros. Aquele negócio de eu sou igreja, não. Você sozinho é membro. Agora, quando nós nos ajuntamos, formamos um corpo, onde o cabeça é Cristo, onde é esse cabeça que dá as diretrizes para o funcionamento desse corpo. Então, Paulo vai aqui fazer um comparativo com o corpo físico, que tem seus membros, né, e diz que Cristo é o cabeça, e que cada um de nós somos os membros desse corpo. E o que isso significa? Se nós pararmos para olhar o corpo humano, vamos perceber algumas coisas. Ligeiramente percebemos, irmãos, que os membros estão ligados ao corpo. A segunda coisa que podemos perceber é que o corpo está ligado à cabeça. E uma terceira coisa é que os membros não têm vida fora do corpo. Eu abro um parênteses aqui para os desigrejados, que acham que são corpo em casa. Não são. São membros fora do corpo. E membro fora do corpo não tem vida. É o maior engoldo do inferno nesses últimos tempos, que você pode servir a Jesus na sua casa, que a igreja não é importante. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não está no corpo, você não tem vida. Membro fora do corpo é morto. E uma outra coisa que podemos perceber é que o corpo não tem vida sem a cabeça.
Então pode estar aqui o corpo reunido, mas se esse corpo não tem um cabeça, esse corpo também está morto. E nós podemos perceber muitas igrejas com esse comportamento, de não ter um direcionamento do cabeça. Muitas vezes o direcionamento é do próprio homem. Não se permite que Deus tome as diretrizes da vida deles. Então, um organismo saudável tem os seus membros ligados ao corpo e eles recebem o comando diretamente da cabeça. É exemplo de nós. Todos os movimentos que nós fazemos, está acontecendo uma mensagem do cérebro para os membros. E aquele membro ele vai se movimentar segundo a ordem do cérebro. As minhas ações, elas são o produto da mensagem que eu recebo do meu cérebro. O meu cérebro emite uma mensagem e o meu corpo obedece. Isso é um corpo saudável. Agora, quando acontece algum problema nessa transmissão de informação, nós vemos um corpo doente. Uma pessoa que não tem o movimento das pernas, por exemplo, que teve uma lesão na coluna, o cérebro vai emitir essa informação, mas ele não vai movimentar as pernas. Houve ali uma ruptura, né? E ele não vai conseguir mais receber as informações da cabeça. Uma observação que membros não têm dependência dentro do corpo. Os seus membros, eles não são independentes dentro do corpo. Eles não fazem o que eles querem dentro do corpo. Você imagina só, se fosse assim, a minha perna quisesse ir para Maracanaú e a minha outra perna quisesse ir para Pacatuba, ela tivesse vida própria, meus membros tivessem essa independência dentro do corpo, que desastre não seria? Então Cristo, sendo o cabeça, ele dá o comando, e os membros obedecem o comando positivamente. Os comandos dele, então a atitude de um corpo saudável é dessa forma. Nós podemos ver um membro que não obedeceu uma atitude, um comando da cabeça que é Cristo, que é o próprio Deus, o profeta Jonas, que recebeu aquela instrução de ir pregar em determinada localidade, mas foi para outra localidade. Então, um membro com problema. O direcionamento do cabeça não foi o suficiente para ser atendido. Então, isso não pode acontecer conosco. As ações de alguém que está ligado ao corpo é o resultado da vontade de Cristo. Então, nós precisamos refletir se as nossas ações como membros, ela reflete na nossa vida a vontade de Deus. E nós precisamos fazer essa autorreflexão todos os dias. Se eu sou um membro sadio, todas as minhas ações são reflexos da vontade do cabeça, que é Cristo. E isso é uma autoavaliação para que nós viemos a fazer. Nossas ações precisam ter esse reflexo, a vontade de Deus. E nós precisamos, como membros, todos os dias atentar para isso. Não somente aqui na igreja, não somente em momentos de culto, não, mas todos os dias. Será que as minhas ações estão refletindo a vontade de Deus na minha vida? É uma pergunta para nós. Porque muitas vezes, como eu falei, nós não estamos dormentes e não sentimos que o Senhor está falando, que o Senhor está direcionando, e as nossas vidas começam a tomar um rumo diferente da vontade de Deus. Nós precisamos retornar e atentar para isso. Então, no corpo, o membro não tem vontade própria, como eu disse. O membro saudável, ele vai entender uma coisa que o apóstolo Paulo entendeu e falou, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos ler. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, a minha vida é direcionada por Deus. Ele é que comanda, Ele é quem dirige. Essa vida aí não é mais minha. Essa vida é para viver a vontade dEle. Isso é uma atitude de um membro sadio. Isso faz toda a diferença na vida do corpo de Cristo, na nossa vida, na vida dos membros, faz todo sentido. Agora, eu chamo a sua atenção para a seguinte situação. Imagine só, alguém que se diz estar no corpo, mas que não vive o direcionamento do cabeça, alguém que se diz ser membro, mas não vive o direcionamento de Cristo. Se existe alguém assim, que está dentro do corpo, mas não obedece os comandos do cabeça, esse alguém não é membro. Esse alguém não pode dizer que é membro. É uma prótese. E olha o quanto é sério. Porque a prótese tem um detalhe. Ela parece um membro. Ela tem um formato e o jeito de um membro. Ela ocupa o lugar de um membro, mas ela não é membro. Porque tem gente que parece com crente, tem jeito de crente, fala que nem crente, está na igreja, mas não é crente. Olha o quanto isso é sério. Não é membro, é uma prótese. Não tem vida. Não recebe, não tem como receber o direcionamento do cabeça porque não tem vida. Não tem conexão com o corpo, ela está apenas encaixada no corpo. E essa autorreflexão é para nós. Como está a nossa vida dentro do corpo de Cristo? Está no corpo apenas encaixado. Não recebe, não tem como receber vida. Está ocupando apenas um lugar. Portanto, não tem como receber direcionamento. Embora uma prótese, ela tenha aparência de membro, ela possui algumas características que são visíveis. E nós precisamos atentar também para isso. Uma característica, eu separei aqui 3. A primeira é que ela é insensível. Uma prótese não sente. Ela está no mesmo lugar que está o corpo, mas ela não sente o que o corpo sente. Ela é dura, ela é seca, ela é insensível. Sabe? Existem pessoas que não são tocadas mais por nada. Não são tocadas por louvores, não são tocadas por palavras, não são tocadas pelo poder de Deus, não conseguem sentir a presença de Deus. Todo mundo sente, menos ela. Todo mundo chora na presença de Deus, menos ela. Todo mundo é impactado por alguma coisa vinda do alto, menos ela. E muitas ainda têm a audácia de dizer que a igreja é fria, que a igreja não tem poder de Deus. Não, irmão. É você que não consegue receber a conexão do cabeça. É você que está só no lugar. É você que está só encaixado. É você que está só encaixado e não está conectado com Cristo. Então a prótese é insensível, não responde direcionamento do cabeça, não tem comunhão com Deus. Entra e sai do templo da mesma maneira. Ouve a palavra do Senhor, vem para os cultos, mas aquela palavra não gera vida nela, não gera mudança de hábito, não gera mudança de vida, não gera mudança de comportamento. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Essa é a prótese. Não tem como se conectar. Não permite que Deus transforme sua vida. Está na igreja, mas não está conectado. Não vive debaixo da vontade de Cristo. E tem uma coisa bem grave nas próteses. Muitas vezes ela fere o corpo. Muitas vezes ela fere um membro.
quando ela não está bem encaixada, ela fere. E isso muitas vezes é sério. E quantas pessoas foram feridas por próteses dentro das igrejas, e hoje não querem nem passar na frente de uma igreja. Porque um insensível a feriu, a magoou, e muitas vezes de maneira mortal. Mortal que eu digo, irmão, porque para recuperar é difícil. Pessoas quando se decepcionam com pessoas dentro de uma igreja, é muito difícil recuperar. É por isso que a nossa pregação aqui é que você não olhe para membros, olhe para Cristo, foque no cabeça, é Ele o seu alvo. Uma outra característica das próteses, irmão, é que elas são manipuláveis. Elas saem fácil do corpo. Por estar encaixada, elas saem com facilidade, porque estão só acopladas. É de fácil manipulação. Tanto faz estar no corpo como não estar para a prótese. Não vai fazer nenhuma diferença. Ela é fácil de sair do corpo. Porque tem pessoas que é muito fácil de sair da igreja. É muito fácil de ficar trocando de igreja frequentemente. Hoje está numa, outro mês está em outra, no outro ano está em outra, e não consegue se encaixar, não consegue se conectar. É manipulável. É levada por qualquer movimento, qualquer vento de doutrina, onde acontece um movimento, ela busca ali preencher um vazio, e não entende ela que esse vazio só é preenchido quando há uma conexão com o corpo. E é o tipo da nossa geração, irmãos. A geração dos crentes dos últimos dias, estão assim, difícil de se conectar, difícil de encontrar algo para fixar, sabe, não tem um senso crítico espiritual, recebe tudo, aprova tudo, é fácil de ser engabelado, de ser manipulado. Mas quando nós estamos firmes e conectados ao corpo de Cristo, recebendo diretamente do cabeça os comandos, atentando para a vontade dEle, aí sim, você é um membro forte, você é um membro ativo, você é um membro vivo, que trabalha para a unidade do corpo, que trabalha unido com os seus irmãos, para o bom funcionamento do corpo. Eu preciso estar conectado ao corpo, recebendo o direcionamento do cabeça, que é Cristo, para a minha vida. Como nós vemos, a nossa vida não é mais nossa, nós vivemos a vida de Cristo em nós. E uma outra característica da prótese é que ela não cresce. Ela é sempre do mesmo jeito. O corpo cresce, os membros crescem, mas a prótese não cresce. Imagina quem tem 10 anos de crente e ainda tem o mesmo entendimento de quando aceitou Jesus. Não cresceu nada, não evoluiu nada, não aprendeu nada. Você já conhece aquelas pessoas que têm uma determinada idade, vamos supor que 50 anos, mas se você vai falar com ela, parece uma adolescente de 15? Mesmo tipo de conversa, mesmo tipo de brincadeira, parece que não cresceu. Também existem crentes assim, 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas pisa no pé dele para tu ver a confusão que tu vai arranjar. Fala mal dele, ou seja lá, não dá paz do Senhor para ele, ou não atenta para ele, para a necessidade dele, para tu ver o que acontece. São pessoas que não cresceram, não evoluíram, estão todos os dias nas igrejas, ouvindo mensagem, mas não cresceu. Imagina um membro meu, que parou no tempo quando eu tinha 10 anos,
ficou pequeno, não cresce. É defeituoso, fica um corpo defeituoso. Então o membro cresce, a tendência saudável do corpo é crescer. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16. Aqui o apóstolo Paulo falando de Jesus diz o seguinte: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, um corpo bem ajustado, um corpo bem organizado, onde todos os membros trabalham em prol do crescimento do corpo, esse corpo cresce. A tendência é crescer, a tendência é evoluir. Mas a prótese é sempre do mesmo jeito. E nós precisamos rever os nossos conceitos. Será que nós não estamos parados no tempo? Deixamos de crescer? Será que nós estamos desconectados da videira? E nós não estamos dando os frutos que precisamos dar? Como é que está a nossa vida em relação a membro de Cristo? Será que estamos frutificando? Ou será que estamos com essa síndrome de prótese? Insensível, não sente mais Deus, não ouve mais Deus, não obedece mais Deus, não é direcionado por Deus, tem Deus apenas como um amuleto. O Deus não é Senhor da sua vida, Ele é apenas o seu servo. Porque você sabe que tem assim, né? Pessoas que é o Deus amuleto versus o Deus Senhor. Quem é o Deus para você? Quem é Jesus para você? É um amuleto? De que no momento que você precisa de socorro, ah, meu Jesus, ah, meu Deus, ou é o Senhor que requer de você obediência, sinceridade, compromisso e tantas outras coisas que diz na sua palavra? Nosso Deus é o nosso Senhor e não nosso servo, não ao contrário. Então nós precisamos muitas vezes rever isso, para que a religiosidade não afete a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes nós vamos vir à igreja apenas por costumes. É porque eu estou acostumado a ir de terça, quinta e domingo. Aí se eu ficar em casa eu fico inquieto, eu vou para a igreja, então, eu não tenho nada para fazer. Não deixemos que esse pensamento tome de conta de nós, meus irmãos. Nós viemos para a igreja para adorar a Deus, e é um prazer, é um maior privilégio que você pode ter na vida. Não deixe para vir para a igreja quando der certo. Não, quando der certo eu vou. Não, surgiu uma outra emergência. Irmãos, eu fico assim, entristecido, e às vezes eu não consigo entender como muitos crentes conseguem ir para algum outro lugar em dia de culto, que não venha para a igreja. E o pior não é isso não, o pior é que você muitas vezes cria o seu próprio evento num dia de culto. Muitas vezes eu quero fazer um aniversário no dia do culto, no horário do culto. Aí eu fico pensando, aonde está a prioridade de Deus nessa vida? Se eu tenho tantos outros dias para comemorar, e porque justamente hoje e nesse horário, nós precisamos rever, irmão, algumas coisas. Em dia de culto, eu não vou para lugar nenhum, minha esposa também não vai, e nós temos esse comum pensamento. Muitas vezes tem eventos na casa das nossas famílias, é um aniversário, é alguma coisa, a gente diz, nós vamos depois do culto. Nós não somos melhor do que ninguém não, irmão. Eu não sou melhor do que você que está aí sentado, não. Não é isso. É porque eu aprendi que Deus é em primeiro lugar. E o resto das coisas vai se encaixando, vai sendo acrescentado.
sabe? Porque se eu não tiver a consciência, não é imposição, Jesus não impõe isso a nós. Nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Se eu não tiver uma consciência de que eu tenho que tomar essa atitude de colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida, dentro da minha casa, da minha família, quem vai ter, irmãos? Eu não posso viver de imposição do ministério, por exemplo. O pastor aqui não impõe nada a ninguém, da mesma forma que Jesus não impõe nada a ninguém. Ele faz um convite: siga-me. Vai quem quer, irmãos. Mas a partir do momento que você tomou a decisão de seguir Jesus, automaticamente a sua vida tem que ser transformada. A consciência de Cristo vai passar a habitar na sua vida, e automaticamente você vai começar a priorizar as coisas de Deus, priorizar o Senhor, priorizar a vontade de Deus, priorizar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos condições de estar na igreja, mas nós não estamos. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a pessoa tem condição de estar na igreja, mas inventa mil e uma desculpas para não vir. Eu poderia inventar mil e uma desculpas para não estar aqui hoje, irmãos. Eu saí de um plantão hoje de 24 horas, passei o dia todo estudando essa pregação, agora à tarde saí de novo para resolver um negócio com a minha esposa, passei o dia com dor de cabeça, estou cansado e poderia não estar aqui. Ligar para o pastor e dizer: não, pastor, pega outra pessoa para fazer. Mas se tem uma coisa que eu levo a sério, é o compromisso de ministrar a palavra de Deus. Sou pregador? Não me considero. Mas se eu sou convidado e aceito o convite, nem que chova pau e pedra, a palavra vai ser ministrada em nome de Jesus, para que o nome de Cristo seja glorificado, não o meu. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós precisamos rever alguns conceitos da nossa vida. O que nós estamos priorizando? E eu não vou nem falar em troca de benefício de servir a Deus, porque não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui porque amamos a Cristo e reconhecemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, que ninguém poderia fazer, nem mesmo nós. E Ele foi lá e fez, sem que ninguém mandasse, sem que ninguém pedisse, por amor, voluntariamente, Ele entregou a sua vida. Então, meus queridos, nós precisamos ser igreja, nós precisamos ser membros, verdadeiramente. Fomos chamados para viver e ser membros da igreja de Cristo, e com a finalidade de nos apresentarmos a Ele diariamente, ter comunhão, ter conexão com o Senhor. A igreja de Cristo, somos nós, é um organismo vivo, irmão, espalhado por toda a face da terra, com o propósito de levar a palavra de Deus a toda criatura. E um dia Ele vai cumprir através da igreja o maior propósito, que é a redenção do ser humano e o cumprimento de todas as coisas. É através da igreja, é através de nós. Ser prótese não é um projeto de Deus para nossas vidas. O projeto de Deus para nossas vidas é que sejamos membros do corpo de Cristo, verdadeiramente membros, trabalhando em unidade e em união, para a cooperação e o crescimento do corpo. E para concluir, porque hoje nós temos nosso 11º dia de oração, cabe a nós, irmãos, todos os dias reavaliarmos a nossa posição no corpo. Todo membro tem uma função, e nós precisamos descobrir qual a nossa função dentro do corpo. Isso é com você e Deus. Todo membro tem uma função, e não queira exercer a função do outro membro, como diz o apóstolo Paulo, que havia essa confusão na igreja de Coríntios. Aí ele vai dizer: meus irmãos, cada membro tem uma função diferente dentro do corpo. Nem todo corpo é braço, ou é orelha, ou é olho. Já pensou? Cada membro tem uma função. Então nós precisamos achar, reavaliar qual a nossa função dentro do corpo, para bem fazer a vontade de Deus,
para o bom funcionamento desse organismo vivo. Porque nós somos membros de um corpo, e não é um corpo qualquer, é um corpo santo do Senhor Jesus. Reflita sobre isso. Você é membro de um corpo santo do Senhor Jesus, e isso precisa fazer toda a diferença na sua e na minha vida. Não é membro de um corpo qualquer, é do corpo santo de Cristo. Se isso não fizer a diferença na minha vida, não adianta de nada. Eu preciso ter essa consciência. Em um outro ponto, nós precisamos ser sensível à voz de Deus, precisamos ser sensível à voz de Jesus, e buscar a cada dia fazer a vontade dEle. Todos os dias o Senhor tem uma voz para você, todos os dias o Senhor tem um direcionamento para a sua vida. Atente para isso. Todos os dias o Senhor tem um direcionamento para a sua vida, e Ele vai ficar falando com você o dia inteiro sobre isso, mas muitas vezes a gente ignora. Então nós precisamos atentar mais para o que Jesus está falando, para o que Deus está falando. Atente, pode ser através de qualquer pessoa, de qualquer coisa, Deus vai falar com você. Uma pessoa sensível à voz de Deus, ela ouve Deus falar até no vento. No louvor, alguém vai dizer uma palavra, alguém vai direcionar uma palavra, você vai ver alguma coisa, e Deus vai tocar no seu coração, para um direcionamento, para uma vontade dEle. Então nós precisamos buscar isso. Dessa maneira nós não seremos manipulados e nem atraídos por vãs filosofias. Muito pelo contrário, nada vai tirar nós da presença do Senhor. Nossa maior influência será Cristo. Ele é que vai influenciar toda a nossa vida, dentro e fora da igreja, principalmente. Então o verdadeiro membro, ele precisa atentar para isso. Busquemos a cada dia crescer em tudo naquele que é o cabeça, como diz o apóstolo Paulo. Crescer em tudo naquele que é o cabeça, crescer em amor, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em verdade, crescer em tudo que o Senhor Jesus possa nos beneficiar. Sobre a vida de Cristo, sobre a cabeça de Cristo está uma unção, como diz o profeta, que o Senhor Jesus foi ungido por Deus, como fala lá em Isaías, e sobre a cabeça de Jesus tem uma unção, e essa unção escorre pelo corpo, e passa pelos membros, e isso é por nós, e os benefícios da unção de Cristo estão sobre as nossas vidas, está sobre a minha, está sobre a sua vida, está sobre o corpo dEle, o corpo de Cristo, e todos nós somos beneficiados por essa unção. Em nome de Jesus Cristo, eu espero que aquilo que eu não falei, ou aquilo que eu falei, seja mudança para a sua vida, porque eu posso não ter falado aqui, mas o Senhor falou no seu coração aí alguma coisa, eu tenho certeza que, porque a palavra não volta vazia, em alguma coisa você foi tocado. Eu só te peço, dá lugar, dá espaço, aceita, tenta viver, recebe. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Tudo que vem de Deus não é malefício para você, é benefício. Deus pode transformar a tua vida, Deus pode transformar o teu coração, Deus pode te dar um novo direcionamento, da qual você nunca imaginou. Deus pode fazer coisas boas na sua vida, assim você dê lugar, assim você abre o seu coração para Ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado.